eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Esta noite, o Casarte Marginal tem o prazer de receber a Lai Diniz. Seja bem-vindo, querida. Muito bem-vinda. Boa noite, Alexandre. Tudo bem com vocês? Estou aqui à espera dessa entrevista. Vamos começar. Bora lá começar. Lai, a gente sabe que muito daquilo que somos tem início, essa formação na mais tenra idade. E eu sei que na sua infância a literatura ela entrou na sua vida de maneira muito interessante através da oralidade. Você tinha um tio que era um artista bastante interessante. Traz um pouco dessa história para a gente nesse momento, por favor. Claro. Meu tio Sanico era da dupla sertaneja Charanga e Xará. Ele era o Charanga. E ele, quando chegava em casa, eu era bem pequena, eu acho que devia ter uns 5, 6 anos de idade, ele fazia uma revolução, porque ele chegava em geral à noite, né? Minha mãe ia fazer a comida, enfim, e ele começava a contar a história e cantar. Então, a gente, às vezes, estava até dormindo e acordava com aquele barulho, a casa toda alegre, né, com música, e era meu tio. E ele se apresentava em circos naquela época, década de 50, o circo era muito importante para os músicos, né, músicos populares como meu tio. Isso ficou na minha mente, né? Essa coisa da música, da melodia e a literatura, eu acho que é criada, né? Inventada, ou seja, você podia fazer melodias, né? E isso eu acho que eu tenho até hoje, né? Que interessante, né? Então, ele chegava assim no meio da noite. Eu sei que você foi criada numa cidade, na época, uma cidade pequena, mas o progresso engoliu muitas coisas e as cidades pequenas se transformaram em cidades bem maiores. Mas naquela época era uma cidade pequena, era uma família bastante numerosa, e chegava essa figura meio que mágica, né? Vinha dos palcos do circo, vinha com violão, imagino que às vezes ele aparecia com o parceiro dele e fazia a mágica acontecer, né? Devia ser uma verdadeira revolução, não era? Ele era muito bom artista nessa modalidade da música sertaneja, porque ele fazia letras muito engraçadas. Então, isso para criança era muito incrível, né? Porque era de circo, então ele tinha que fazer rir, mas ele era um personagem, ele era um personagem muito especial, muito alegre, né? E isso ficou na minha cabeça, claro, né? É muito interessante. É isso. E eu queria dizer, a cidade que eu me refiro é Arujá. Naquela época, Arujá, na minha infância, né, ela nem era cidade, porque foi em 1959 que ela passou a ser município. Então, era um vilarejo, mas um vilarejo muito próximo a São Paulo, né? Só que agora é cidade dormitório. Coisas do progresso, né? As cidades agora se transformaram em camas, viram dormitórios. É verdade. Não é? Uhum. Me diz uma coisa, vamos ver se eu tô correto.
A cidade de Arujá se transformou em município em 1959, está correto? Isso. Legal. E um ano antes disso acontecer, em 1958, uma garotinha participou, subiu no palco, participou de um espetáculo, uma espécie de show de talentos. Exato. Como é que foi isso? Traz essa história para a gente aí, né? Nos faça beber da fonte dessa memória que deve ser tão gostosa. Uhum. É verdade, foi a primeira vez que eu subi num palco. Na verdade, eu tinha 9, né? Acho que 9 anos, e foi muito incrível. A dona Dalila, né? Que era uma mulher muito alegre, ela gostava de fazer algumas festas, por exemplo, quadrilhas na época, nas festas juninas, né? Era muito comum em cidade pequena, mas além disso, ela queria fazer, na época não chamava assim, mas era descobrir talentos, na verdade, né? Então, ela chamou várias crianças e pessoas, adolescentes, né? E eu resolvi cantar o Cupido, né? O Estúpido Cupido era a melodia da Celi Campelo, né? Na verdade, era uma música norte-americana que ela fez uma versão, né? A Celi Campelo, e cantava. E ela fez muito sucesso nessa época. E aí eu subi ao palco, eu era muito menina ainda, né? E eu acho que eu fazia eu tentava fazer como ela, e eu dava fazia como se fosse um soluço, né? Ó, Cupido, vê se deixa em paz, né? Essa coisa assim meio engraçada que só as crianças sabem fazer, né? E aí eu fiquei conhecida assim, né? A menina do Cupido. Coisas da vida. Que coisa linda. Então, essa nossa amiga passava pelas ruas e recebia a alcunha de a menina do Cupido. Que coisa legal, né? Que coisa Muito legal. engraçado. Uhum, é verdade. Bem Isso legal. já eu acho que isso vai formando uma espécie de identidade, né? E era engraçado porque meus pais eram protestantes, né? Da Igreja Congregação Cristã do Brasil, mas essa foi a primeira vez que eu cantei fora da igreja ou fora de casa, né? E foi uma identidade nova para mim, ou seja, uma imagem, né? Eu criei uma imagem nova para mim que não tinha muito a ver com a família, porque a família, né, era de alguma forma organizada em relação à religião. E aí, neste caso, não, eu fui, digamos, sair para um campo aberto. Você, de certa forma, foi a ovelha negra da família. Foi ovelha negra. Você já descobriu. Pois é, eu acho que eu descobri um segredo que não é muito segredo, né? Porque as ovelhas negras nem sempre merecem serem chamadas dessa forma, né? Elas costumam brilhar. Elas causam alguma estranheza. Causar uma estranheza dentro de um grupo, né, vira alvo de chacota ou de crítica. Mais ou menos isso. Né? Sim. Lai, você tem um tipo de arte, de certa forma, peculiar, né? Você constrói, e isso, pelo menos do meu ponto de vista, não é muito divulgado, né? Como nós conversamos, eu descobri isso agora, esses dias, batendo esse papo contigo e tal. E nós combinamos que você faria algumas inserções. Certo. Você, por favor, poderia nos fazer brilhar os olhos e os ouvidos? Claro, eu posso tentar.
Por exemplo, eu posso cantar, se você quiser, né? Eu Por posso favor. cantar uma melodia que eu fiz. Bom, eu fiz letra e música em relação a uma questão que tinha a ver com os meus estudantes que moravam perto do Jardim Branca Flor, onde havia uma lagoa. Então, eu vou cantar, não vou explicar muito, vou cantar, vocês vão perceber o tema, né? Era um tema periférico, né? Embu Guaçu, ou Embu das Artes, desculpe. Era um jardim periférico na cidade, eu acho que é de Embu das Artes. Limite com Itapecerica da Serra, a Lagoa Branca Flor. 40 graus ele à toa, pensa logo em Branca Flor. Não há piscina por perto, esquece a fama da lagoa. O vento traz uma mensagem que nos seus ouvidos ressoa. Branca Flor traz muita dor, cuidado com a lagoa. Branca Flor traz muita dor, cuidado com a lagoa. Um passo aqui, outro acolá, chega o redemoinho, tão perto do céu, o corpo para, e você foi pro Beleléu, e você foi pro Beleléu. Muito legal, meus parabéns. Bacana, Então, bacana mesmo. muita criança morria, né, nessa lagoa, porque ela, na verdade, ela foi formada a partir de um banco de extração de areia, um banco de areia que a gente chama, né? Então, o fundo dela era muito irregular e a criança acabava se afogando. Isso aconteceu lá, portanto, hoje foi aterrada. Certo. Eu queria fazer um gancho. Você disse que vem de uma família muito religiosa, né? Eu sei que o seu pai, ele trabalhou como caseiro da fazenda Rincão e ele era, na cidade, uma espécie de um pastor, pelo que eu pude apurar. E a sua mãe era uma mulher muito religiosa, muito ferrenha. E aí você disse para mim que tinha uma história que você ia guardar para hoje, que era uma história de uma família tão religiosa, o pai pastor, a mãe ferrenhamente religiosa, né? Você disse. E começa contando essa história, me respondendo uma pergunta. Você cantava lá na igreja? Sim, claro. A igreja Congregação Cristã do Brasil, eu acho que se eu conto integralmente. Eu não preciso... Eu acho que ela não tinha tantas diferenças em relação às outras neopentecostais, mas era uma igreja que cultuava muito a canção, né? O hino, não é canção, é hino. E a gente tinha o inário, que chamava, que era o livro para a gente ler e ir conhecendo as letras. Havia também um culto... importante, a gente não cantava só, havia uma orquestra. Tá? Foi nesses cultos, né, que na época eu chamava, quer dizer, as pessoas todas falavam curto, né? Era caipira, assim. E eu fui descobrir muito mais tarde que a palavra era culto com L. Eu não sabia, olha que vergonha. Acho que fui descobrir só na adolescência que eu falava uma palavra equivocadamente, né? Fiquei preocupada com isso. Mas o que acontecia é isso, a gente acabava cantando, na verdade, as melodias eram retiradas de trechos de óperas, trechos de música erudita, tá? Então, eram
muito bonitas. Isso também, eu acho que criou essa percepção musical, esse gosto musical, enfim. Mas o que eu queria contar, na verdade, é uma história um pouco triste, porque havia nesse, digamos, esse coletivo, né, religioso, o culto das crianças, que era no domingo. E para esse culto, a gente tinha que ir na casa de uma das irmãs, porque ela tinha que passar um versículo para cada criança, e a criança tinha que ir lá na frente e recitar sem ler, ou seja, teria que decorar. Então, vejam aí a questão também da poesia, porque todos sabem que a Bíblia é um grande livro poético, você pode estudá-la a partir da literatura, não é? E há grandes trabalhos sobre isso. E eu fui, então, eu estava já com 11 anos, eu fui até a casa de uma das irmãs para pegar o meu versículo. Só que tinha acontecido algo bem diferente comigo, porque eu já estava no ginásio, que seria o Fundamental 2, né? Acho que é 2, não sei. Seria a partir da quinta, sexta, sétima série, então eu estava estudando em outra cidade, né? Nós íamos para lá, nessa cidade de Santa Isabel, de caminhão, porque não havia ginásio, ou seja, essa segunda parte do ensino fundamental não existia em Arujá. E quando nessa idade de 11 anos, uma professora minha me achava muito raquítica. E ela me dizia, olha, você tem o cabelo muito comprido, vai precisar cortar. Se você fala para sua mãe, se ela cortar os seus cabelos, você vai se desenvolver mais rapidamente. Então, minha mãe, né, havia um grande respeito por professor naquela época. Infelizmente, nós não temos isso, né, na medida que seria importante na educação e na sociedade brasileira hoje. Mas naquela época, se o professor dizia uma coisa, a gente, né, fazia. Então, minha mãe falou, bom, ela sabe do que ela está falando. Se a professora de educação física te falou para você cortar, você vai cortar. E eu tinha cortado os cabelos. Quando eu fui buscar o meu versículo, a irmã disse, mas você não pode recitar lá na frente, porque você cortou seus cabelos. Então, eu saí chorando da casa da mulher e falei para minha mãe que eu nunca mais iria naquela igreja. A partir daí, eu virei, então, uma pessoa que acreditava em Deus, mas não estava ligada a nenhuma religião. Um dia minha mãe falou, bom, você vai ficar assim, sem ir a nenhuma igreja? Eu falei, mãe, eu já pensei, acho que eu vou na missa para ver como é que é. E aí ela falou, tá bom, então vá. E eu fui num domingo à missa. Chegando lá, eu entrei e o padre só falava em latim. As pessoas me olhavam, né, assim, olhavam minha roupa, sempre... Era a filha do pastor, né? Não, mas meu pai era pastor da igreja protestante, Sim. E eu fui em outra igreja. Claro, mas não era isso, não. É que eu percebi que, como era a elite, né, a Igreja Católica em Arujá, naquele momento, a elite era da Igreja Católica. E as pessoas mais simples, né, trabalhadores e tal, agricultores, eram de outra igreja, no caso, a Igreja Congregação Cristã. Então, eu percebi que todo mundo se olhava porque estavam muito bem vestidos, e eu não estava. Eu estava com uma roupa simples. Então, eu me senti um pouco visada, né? Assim, não era o meu lugar. Aí voltei para casa e disse para minha mãe, minha mãe perguntou, e aí, como é que foi na igreja? Eu falei, não, eu não vou voltar, não, essa também não. Falei, por quê? Porque o padre fala uma língua que eu não compreendo.
as pessoas ficam olhando de cima a baixo, todo mundo muito arrumado, muito elegante, e eu não gosto disso. E eu não fui mais. Então, eu decidi a minha vida religiosa a partir desses 2 momentos. Claro que eu continuava procurando Deus, né? Subia nas árvores, ficava olhando para o céu e falava, bom, se existir Deus, vai cair uma chuva agora. Não aconteceu. Deus não falou contigo dessa forma. Claro. E foi assim que aquela menininha, cheia de opinião, com uma personalidade forte, filha de um pastor, filha de uma mãe muito forte também, uma mulher de muita fibra, decidiu que ela iria seguir um caminho diferente daquele que era seguido pela família dela. Muito legal. Nesse momento, Lai, eu gostaria de te apresentar uma surpresa. Tá? A gente preparou um intervalo para você. Muito boa noite. Aqui estamos para receber, nessa noite maravilhosa, a dupla do Sai Cachorro. Com vocês, Charanga e Xará. Boa noite, minha gente, que estão todos escutando. É o Charanga e o Xará que agora tá chegando. Essa terra é terra boa, além de ser hospitaleira, que deve de ter orgulho por ser terra brasileira. Eu não ia cortar na minha presença, mas graças a Deus eu sou um rapaz de sorte. Logo eu entrei aqui, já vi uma moçoeira pra você aí, rapaz. Olha, compadre. A cara de bigode lá. Pode pensar. Quem não repara que esse rapazinho não tem educação. Para com isso, rapaz. Para com isso. Meus amigos, você... Para com isso, rapaz. Vocês vão me dizer... Para com isso! Você não sabe que é falta de educação puxar as caixas perto de gente? É falta de botão, compadre. Ora, passa. Meus amigos vão mexer com a mulherada? Vamos mexer com a mulherada, compadre. Psicologia das mulheres. Olha lá. Vamos sortar. O que é? Vamos sortar. Eu já sortei lá fora. Paga de falar besteira aqui, rapaz. Sortar eu sortei mesmo. Mas você vê que... Não vai nem 5 minutos. O que você sortou? Sortei a égua. Que égua, rapaz? A égua de a cavalo dela. A égua, o quê? Vamos cantar, compadre. Vamos lá. Vamos lá. Futebol e família. Esse tarde futebol é um jogo muito falado. Até as moças já jogam futebol com os namorados. Joga velho e joga velha, todo mundo quer jogar. Mas por parte de um bom campo jogam em qualquer lugar. Futebol tá adiantado, né, rapaz? Futebol tá lastrado. Tá lastrado, todo mundo joga futebol agora, né? Tá jogando em qualquer lugar. É. Vamos falar daquele casarzinho, nosso vizinho lá? Aqui tá bom de bola, né? Acabou, quando entra com a bola e tudo. Eu conheço um casarzinho que são loucos pra jogar. E quando não encontra campo, sai danada a perdurar. Pois esse casar que eu falo, pois é mesmo um caso sério. Outro dia acharam os dois jogando atrás do cemitério. Até atrás do cemitério arrumar campo agora. Não respeita nem as armas do outro mundo. É. Vamos falar da minha prima? Sua prima tá jogando bem, é? É, minha prima tá danada pra jogar. A boa de bola? Joga na defesa. É. Minha prima com o namorado saíram a passear. A pergura de um bom campo parou o futebol jogar. Passou hora, escureceu e nada dos dois voltar. Acabar marcando um gol lá na polícia central. Nem a polícia não tem sossego mais que show de bola. Ele não respeita nem a polícia. Nem a polícia mais, né? Ô, compadre, É. vamos parar na minha sogra. Tua sogra ainda joga bola? É, até tá piada pra jogar. É.
Tá controlando bem, né? Coitado do meu sogro, passa redondo, cadê? Minha sogra é mulher velha, também gosta de jogar. O coitado do meu sogro, com a véia passa mar. E ele, pra não perder, faz o jogo com afinco. Enquanto ele marca um gol, a véia marca uns 4 ou 5. Ô, véia miserável, mas que a véia é artilheira agora, né? Fala naquele casar de velho lá perto de casa agora. Aquele casal não tá jogando mais, pai. Ih, a velha joga no corpo, pai. E o velho tá jogando bem? Ah, o velho tá jogando ali, ó. Ouvi dizer que o velho já pendurou a botina, mas... E o velho tá jogando, vai com bola e tudo, rapaz. Conheço um casar de velho que joga bem na bequeira. Quando o jogo tá empezado, até levantar poeira. O velho que chuta em gol, faz a rede balançar. A véia tá destrenada, deixa todas as bolas entrar. Tô indo nesse pessoal, tô lembrando uma festa que eu fui, rapaz. Festa que você foi? Ah, festa de junho, rapaz. Festa de junho. Eu gosto de festa na roça, né? Festa na roça é bom, né, rapaz? Festa da cidade, você não levar sanduíche no bolso, vai passar fome. Mas o pai tá fome mesmo. Eu procurei se lá em São Paulo, mas na festa não tava, Você né? me procurou? Aí o Zé Russo tava lá? Zé Russo tava lá. Zé Russo gosta de festa, Zé rapaz. Russo gosta de festa, Aí né? o Zé Russo foi comigo na festa. Zé Russo foi com você? Chegamos na fazenda, era 5 horas da tarde, assim. 5 horas da tarde? Quando foi mais ou menos 6 horas, Sim. o fazendeiro falou, ô, pessoal, hora da janta. Hora da janta! Nossa, eu nunca vi tanta comida daquele jeito. Tinha muita comida, é? Tinha uma mesa que era como daqui em Campinas, assim, ó. Mentira, janta. Você Compadre, precisa saber as qualidades. qual é as qualidades de comida que tinha lá? Vou contar pra você, ó, tinha arroz com batata doce, É. tinha feijão com batata doce, tinha macarrão com batata doce, tinha carne de porco com batata doce, tinha carne de vaca com batata doce, tinha carne de boi com batata doce, tinha carne de frango com batata doce, tinha carne de peixe Pouca com batata vergonha. doce, tinha carne de capivara Você com quer fazer batata o doce, favor tinha de carne de calar a pato boca? com batata doce, Você quer fazer o favor? tinha carne de angola com batata doce, tinha carne de galinha com Fecha essa batata boca, doce, rapaz. Fecha a tinha boca. batata doce com alface, batata doce com almeirão, batata doce com repolho, Fecha batata a doce com boca. couve, batata doce com café, Cala a boca, filho. batata doce com açúcar, batata doce com leite. Quer fazer o favor de calar a boca? Batata doce com batata doce. Cala a boca! Você vê uma coisa dessa? Você tá perguntando as qualidades de comida? Festa mês de junho, se vê uma coisa dessa. Arriei meu burro preto, redomão cheio de farda. Fui passear em Mato Grosso, atropelei a onça parda. Cão piloto e a latino do lado da retaguarda. Caprichei na pontaria, dei um tiro de espingarda. Só de gosto eu dei um grito. Sai, cachorro. Toca o espírito da Gerarda. Ô, João, Namorei uma crioula por nome de Salomé. A mãe dela era uma onça, seu pai era um cascavel. Perguntei se eles queriam, responderam, nós não quer. João, Me tomaram vira-lata, veio me morder no pé. Só de susto eu dei um grito. Sai, cachorro. Ah, com espírito de mulher. Eu fiz uma briga louca por causa da Esmeralda. Dei um tombo no valente, honrei o nome de guarda. Troquei bala com o inimigo, distância de pouca jarda. Me tomaram policial, quase me rasgou a farda. Só de susto eu dei um grito. Sai, cachorro. Ah, o espírito da Gerarda.
Certos cara cabeludos, sem chapéu e sem boné. Ninguém sabe com certeza se é homem ou se não é. Como pode chamar Juca, também pode ser Isabel. Um veio pro meu lado, disse: moço, eu chamo Zé. Só de susto eu dei um grito: sai, cachorro. Tá com espírito de mulher, tá com espírito de mulher. Essa muito bem. Muito bonito, muito bonito. Eu acho que eu tenho a sensação que você conhecia esses artistas, né? Eu acho que uma leve impressão. Eu adorei a surpresa. Sabe que eu tentei encontrar alguma melodia, principalmente essa aí da cachorrinha aí, essa última é muito conhecida. Eu acho que foi o maior sucesso deles, né? E não achei. Eu tentei procurar e não consegui. Eu acho que aí nós tínhamos o verdadeiro sertanejo, né? A música sertaneja com viola, né? Essa era a música, digamos, caipira, interessante assim no Brasil. Depois ela ficou com outras, virou outra coisa, né? Ela ficou pasteurizada, né? E perdeu essa força, eu acho. Eu acho. Agora, eu quero conversar com a professora. Mas eu sei que o comecinho, né, teve uma historinha diferente, né? Porque parece que uma certa garotinha, né, começou sabe essas coisas de namoro com um camarada meio diferente na cidade e tal, e por conta disso ela foi estudar em outro lugar, né? Conta esse início de carreira de professora para mim, por favor, para nós. Então, o ensino médio não podia ser em Santa Isabel mesmo, eu teria que ser em São Paulo. E aí eu teria que ir de ônibus todo dia. Só que os ônibus de Arujá a São Paulo era muito espaçado, ou seja, a gente ficava de 3 a 4 horas para poder tomar um ônibus para ir para São Paulo. Não era assim como hoje. Então, foi um grande problema quer dizer, os dois. Esse problema de que eu saía de casa umas 6 horas da manhã e voltava às 4 ou 5 horas da tarde, por causa dos ônibus. Além disso, eu comecei a namorar realmente uma pessoa muito mais velha que eu, um estrangeiro, ele era norueguês, tá? Mal falava o português, né? E ele era pedreiro na cidade, ele era claro, uma pessoa estrangeira e ele tinha que trabalhar de algum jeito, e o único jeito foi virar, quer dizer, trabalhar na pedreira, ou seja, quebrando pedra. E não era pedreiro, ele trabalhava na pedreira. E eu achei muito interessante, porque era uma pessoa muito diferente, mas ele era bem mais velho, 28 anos, e minha família não aceitava, né? Eu tinha 15 e comecei, então, a ter problemas em casa. Minha mãe, a decisão dela foi, bom, vamos arrumar um pensionato em São Paulo. Mas, é claro, eu era muito jovem, então ela tinha receio, até que ela encontrou uma saída, que era uma pessoa conhecida, a tia de uma amiga, que também fazia esse curso de formação de professores na Penha comigo, e nós duas fomos morar na casa da tia dela, na Bela Vista. E aí, né, a gente começou a frequentar a biblioteca Mário de Andrade, né? Embora eu estivesse estudando na Penha, nós íamos de ônibus do centro até a Penha, e a tarde inteira nós ficávamos na biblioteca. Isso abriu meus horizontes, né, para leitura. Eu já gostava de ler, né? Já tinha uma biblioteca, né,
no ginásio, em Santa Isabel, então eu li os mais importantes escritores aí que havia na biblioteca, né? José de Alencar, Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos, tudo isso havia na biblioteca e eu lia. Mas aí a Biblioteca Mário de Andrade foi outra coisa, né? Outra coisa, o universo se expandiu. E então, claro, achava ainda que eu faria medicina. Essa era a minha ideia quando eu era criança. Eu falava: o que você quer ser quando crescer? Médica, porque eu quero ajudar todo mundo e tal, né? Curar todo mundo. Mas não foi possível, porque o ensino médio era para formação de professora, então eu não aprendi física nem química, portanto, mesmo tendo tentado entrar num cursinho para fazer o vestibular, eu desisti porque entendi que não seria possível. Seria muito... Não é que é impossível, né? Não era impossível, mas eu ficaria pelo menos uns 3, 4 anos, talvez, para conseguir entrar. E como eu gostava muito de escrever e de ler, eu falei: vou fazer letras. E aí fui para letras, né? É isso. Que legal. E, se não me engano, você estudou no Instituto Nossa Senhora da Penha, isso? Isso, eu não falei. Legal. E logo depois que você terminou, você já começou a trabalhar em Arujá. Exato. Me conta como é que foi esse teu início, né? Porque na época você terminou o curso de formação para professora, né? Como se disse na época. Isso. Você tinha lá 2 opções, uma delas era esse, e você se formou como professora, uma espécie de um curso técnico hoje, né? Seria talvez por analogia. E você já começou a trabalhar, né? Teve uma historinha, você disse que a tua mãe te chamou para conversar, não foi? Você tem que trabalhar. Como é que foi isso? Como é que foi esse teu começo lá em Arujá? A medicina perdeu, o Paulo Dáurea está falando. A medicina perdeu e a poesia ganhou, né, Paulo? Sei lá. Bom, o fato foi que realmente a minha mãe já tinha dito, quando eu queria fazer clássico, né? Porque eu já gostava de ler e tal. Naquela época havia 3 cursos diferentes no ensino médio, né? Talvez as pessoas não saibam, mas era clássico, científico e formação de professores, ou normal, né? Que era chamado. Eu fiz esse de formação para professora, portanto, eu não poderia, dificilmente conseguiria fazer um vestibular para medicina. Na verdade, eu comecei a dar aula em Arujá as licenças. Eu pegava licença gestante, então era algo esporádico, né? Mas eu comecei por aí, né? Não sendo digamos, a professora da classe, a dona mesmo, mas alguém que começou a ter experiências no magistério. Aí, como eu queria fazer cursinho, eu voltei para São Paulo, aí fui morar com uma tia que morava em São Paulo também, nessa época, e aí eu fiz o cursinho do Grêmio, chamava da USP, e trabalhava também como recepcionista, né? Aí foi lá que eu conheci meu marido, meu primeiro marido, e também passei, né, no vestibular. Foi isso. Para letras. Letras. Isso em 1970, não foi? Sim, foi isso. 70. Legal. Isso. E aí você já começou a dar aula, né? Aí sim, acho que no primeiro ano, talvez eu ainda estivesse no cursinho do Grêmio, trabalhando assim, mas no segundo a gente já entrava para dar aula. Começava em 1971, 72, eu já fui para o Campo Limpo, para a Vila das Belezas. A primeira escola que eu dei aula foi na Vila das Belezas, depois Jardim São Luís. Aí cheguei no Kennedy, que é Campo Limpo, né? Foi lá que eu conheci o Marco, foi meu aluno.
coisas do destino, né? Agora eu quero lembrar de uma história que está associada a um dos momentos negros da nossa história, e esse sim é um momento negro, né? Que não tem nada a ver com a ovelha negra que brilha, tá? Ou tem, né? Não, tem, porque a ovelha negra que brilha estava envolvida na história. Vladimir Herzog. Ele foi assassinado, acho que nós dois não temos dúvida de que ele havia sido assassinado, e não tenho dúvida também que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando também tem essa convicção que Vladimir Herzog foi assassinado. Mas, naquela época, a verdade, infelizmente, ela não podia ser dita em todos os lugares. Conta essa história para a gente, por favor. Pois é. Na verdade, o que aconteceu é que eu sempre gostei de ler muito jornal. E como eu ia de ônibus para as escolas, né? Eu era professora chamada professora a título precário, naquela época tinha esse nome, aquelas que não eram efetivas. E eu, né, mudava de escola, não ficava sempre na mesma escola. E eu ia de ônibus, normalmente era Zona Sul. Eu comecei por lá, Vila das Belezas, Jardim São Luís e Campo Limpo e tal, e continuei por ali mesmo. Mas eu tomava um ônibus e ficava mais de 1 hora no ônibus. Portanto, eu ia lendo. E eu fiz a leitura do Jornal da Tarde e nós entendíamos como a gente devia ler, porque havia algumas formas que os jornalistas usavam de mostrar que havia tido censura. Tá? Às vezes aparecia um poema no lugar errado, ou Camões, né? Ou então, quer dizer, sempre tinha uma receita no lugar que não era normal ter a receita. Então, nós entendíamos que havia censura e, no caso, a partir do momento que eu li sobre a morte do Herzog, eu fiquei muito, mas muito indignada. Se até hoje eu sou uma pessoa meio agressiva, ou eu diria, quer dizer, não diria agressiva, mas que fala o que pensa, né? Que fala o que pensa e não mede as consequências e tal. Eu era muito, mas muito pior, né? No sentido de que não deixava a batata assar, não deixava para depois, não engolia nada, mesmo estando numa época que nós sabíamos bastante violenta, né? E eu fui para lá e eu tinha que dar sujeito predicado. Só que eu falei para os alunos, eu vou contar para vocês uma história enquanto eu coloco essas frases sobre o sujeito predicado. Eu tinha que ensinar sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Vejam que loucura, mas parece até que é cena de filme, né? Mas eu escrevi na lousa várias frases para eles entenderem a história. Na verdade, eu estava falando do Herzog e os estudantes anotaram as frases para eles descobrirem qual era o sujeito, se era oculto e tal, e foram para casa sabendo que, pela professora, que o Vladimir Herzog, na verdade, não se suicidou. Ele foi morto, ele foi assassinado. Bom, naquela época era muito comum que os policiais militares tivessem alguma recompensa se descobrissem alguém que fosse subversivo. Essa era a palavra, né? Então, o pai de um aluno levou o caderno do filho para o DOPS e eles foram atrás de mim, né? Fui perseguida. Só que naquele dia que eles estiveram na escola, eu não tinha ido porque era 7º dia da morte
do Vladimir Herzog, e foi uma missa na Praça da Sé. Quem tem a minha idade ou por aí sabe o que foi aquela missa, né? Lotada, Praça da Sé lotada, porque havia muita indignação em relação a esse tipo de crime, né? Nós sabíamos muito bem que quem entra, né, numa prisão, a primeira coisa que se faz é tirar os cintos da pessoa e aparece ele, né, sendo... uma foto do suicídio dele era um absurdo, porque ele está com os pés dobrados, né? Assim, como se fosse ajoelhado. Como uma pessoa pode se enforcar tendo esse espaço, né, mínimo para que conseguisse se enforcar? Quer dizer, tudo era errado, tudo ali era muito fake, né? Todo mundo fala do fake news, mas aquela foto era uma foto bastante chocante, porque ela dizia a verdade, a foto era impossível, né? Que alguém pudesse se enforcar daquela maneira, naquele espaço, naquela altura, né? Então, bom, fui presa não, é bem importante explicar. Como eu era uma pessoa que não tinha grandes, né, não era líder de esquerda, nada disso, eu era aquilo que nós chamávamos de áreas próximas, de um grupo clandestino. E, neste caso, eu fui me consultar com o Dr. Mário Simas, que era da pastoral, né? O pessoal que atendia quem tinha algum problema político. Ele me disse, olha, eu acho que você devia se apresentar no DOPS, porque você não tem grandes problemas, né? Então, acho melhor você ir até lá. E eu fui, né? Eu fui até lá, só que eu resolvi convencer o delegado de que eu estava certa. Então, eles me acharam muito bocuda, uma pessoa muito, sei lá, dona de si, né? Assim, que chamou atenção, e eles falaram, não, essa aí ela precisa ficar um pouco aí. E me deixaram lá, eu fiquei 36 dias, né? Não sofri grandes torturas, eu acho que foi só aquelas umas pauladas que eles davam, né, nas costas e tal. Eu não cheguei a sofrer outros problemas, porque eles só me deixaram lá para que passasse 30 dias e eu pudesse ser demitida. Na verdade, foi o Estado me prende, o Estado depois diz, bom, ela foi demitida porque não compareceu à escola durante 30 dias. Deu abandono. Então, foi isso. Foi a minha história. Não é nada heróica. Na verdade, foi uma forma de eu expressar uma revolta, né? Olha, eu acho que... Me permita discordar. Você foi até o DOPS para tentar convencer o delegado do DOPS que o Herzog havia sido assassinado. O delegado deve ter tomado um susto, né? Ele deve ter pensado, será que essa mulher sabe o tempo que nós estamos, né? Para ela vir aqui falar e tentar me convencer de que o Herzog foi... Meus parabéns. Nossa, eu era muito ingênua, realmente. Não, e eu não tinha nenhum controle, assim, eu falava aquilo que eu pensava e era isso mesmo, e não media as consequências, né? Isso foi heróico. Isso foi muito, Não, eu acho que isso foi muito heróico. Precisou de muita coragem. Vamos aliviar os ânimos. Canta pra gente. Cantar, tá bom. Isso, canta pra gente. Posso cantar. Então, eu tenho um poema que na verdade, um poema cantado, e que ele nasceu com o primeiro ano de vida da minha neta, da Alice, a primeira neta, né? Eu tenho 3 netos, a Alice foi a primeira. Então, eu fiz um
uma melodia para esse aniversário, só que eu achei que ia ficar muito pessoal. E eu cantei para ela no aniversário dela, mas eu resolvi colocar uma letra em espanhol. Então, eu não sei, você quer que eu cante em português primeiro e depois eu mostre o que eu fiz, a mudança? Faça o que você achar melhor. Tá. Então, eu vou cantar primeiro como eu tinha feito para a minha neta e depois o texto, como é que ficou em espanhol. Porque aí, pelo menos, vocês vão entender qual é o sentido, né? Eu morava na praia e a minha netinha começou a caminhar e percebia, eu tive o grande prazer de participar dessa descoberta dela, das diferenças de textura da areia, do mar, da água, da terra. Então, ela começou a chamar atenção para a maneira como ela deixava a água passar na mão e percebia que a água escorria e os pezinhos dela afundando na areia. Alice vai pro mar, Alice vai pro mar, festa de um ano é gandaia, bate palminha, engatinha na areia, caranguejinho de praia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Niña despierta, gatos y botas, y así a Tere, huellas con olas, hola. Niña despierta, gatos y botas, y así a Tere, huellas con olas, hola. Lleva la niña al mar, lleva la niña al mar, los pies sin rumbo en la arena, los oídos en las olas. Huye el agua por sus dedos, juega con su miedo, mi cangrejito de playa. Oh, 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 oh. Muito bom, muito lindo. Quanta ternura, quanta emoção. Vamos para mais uma surpresa. Vamos para mais um intervalo. Vamos. Eu espero que você aprecie. Mário Quintana escreveu este poema. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Mas eu escrevi algo em relação a esse poema, que é uma canção. Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. I Love Laje, Livraria Poesia Futebol Clube, a livraria da oralidade. Je suis Charlie, 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 je suis Charlie. Achar-te humor, amor, humor, sombra, caneta, pintados, olhos, tiros borrados, de horror, 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 em torno de arte, achar de humor, amor, humor, sombra, caneta,
Charlie, tiros borrados de ouro, de ódio, Babel, Eiffel, confusas palavras usadas profetas exaltam martírio de Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, sombra, caneta, pinta dos olhos, tiros borrados de ouro, Jesus Charlie, a intolerância, Charlie, Jesus Charlie, e a inteligência Charlie, a intolerância cega, planeja e prega Maomé, Jesus Charlie, na mesma cruz, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus, liberdade, igualdade, fraternidade, eu sou. Confusas palavras usados profetas exaltam o martírio, tinto de sangue, a flor, a flor, a flor, a Tolerância cega planeja e prega Maomé, Jesus na mesma cruz. Charlie, Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, liberdade, igualdade, Jesus, fraternidade, eu sou. Mas os tolerância homens não se entendem. discrimina e emprega valores que a inteligência nega. A intolerância cega planeja e prega Maomé e Jesus na mesma cruz. Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus Charlie, Jesus, Jesus. Liberdade, fraternidade, igualdade, eu sou. Mas os homens não se entendem, Charlie. Poema de Alai Diniz, Pedra Cabeluda. Lá no pontal a madrugada corria, quando você me despertou. Me leva pro caridade, me leva, por caridade me leva. 192 demorou, o socorro finalmente chegou, e a sua vida sacolejando pelo caminho, ia, ia, ia. A ambulância corria e a ponta do samba que ficou pra trás me leva pro caridade, me leva, por caridade me leva. A capelinha passou, a entrada da barra chegou, me leva pro caridade, me leva, por caridade me leva. Mas a pedra cabeluda marcou um coração que partiu. A pedra cabeluda marcou um coração que partiu. O Santo Antônio não veio, nenhum outro santo, muito menos Trindade. Só Aparecida, que você tanto pintava, veio e levou a sua alma. Me leva pro caridade, me leva, por caridade me leva. O soco desse gemido ecoa, ecoa nos meus ouvidos.
quando a voz do amanhecer intimida. Canto a quem mais grita para seguir abrindo de cara na porta, cadeado e trinco, sem direito a leito, para tombar morrendo. Quando o bico do amanhecer apavora a crista do dia atingindo o lençol, sem travesseiro a cabeça pende, cobre e amontoa de ataúde a rua. Quando o sino do amanhecer dobra na véspera, sobram corpos sem tumba na terra, coveiros de bruços já adormeceram. Quando o galo canta no meio da pista, flor de maio cai do perene cacto, mãos no cloro, quina da vida ao anoitecer. Então, é quando se para de explorar a mina para conter a barragem. É quando se remove do ventre da tartaruga nafta. É quando se arrebentam fuzis para derrotar o ódio. É quando se comete o amor ao máximo. É quando se abrem livros para cruzar legados. É quando se desfaz a mala para subir o morro. É quando no fundo do peito trina o curió que levamos dentro. É quando o inimigo interior permite que de mim eu me defenda. Do alarido ao sopro é quando escrever é respirar. Restariam galos para cantar amanhã? Tradução do poema de Alejandra Pizarnik. Exílio. Esta mania de me saber anjo, sem idade, sem morte em que viver, sem piedade por meu nome, nem por meus ossos que choram vagando. E quem não tem um amor? E quem não goza entre amapolas? E quem não possui um fogo, uma morte, um medo, algo horrível, ainda que fosse com plumas, ainda que fosse com sorrisos? Sinistro delírio amar uma sombra. A sombra não morre, e meu amor só abraça o que flui como lava do inferno. Uma loja calada, fantasmas em doce ereção, sacerdotes de espuma e, sobretudo, anjos. Anjos belos como facas, que se elevam na noite e devastam a esperança. Maravilha. Como você achou tudo isso? A gente só está começando, hein? Que bom! Puxa. Agora eu quero falar com a artista. Eu quero falar com esta pessoa que tem a capacidade de pegar a poesia que está no ar, moldá-la e transformar em poemas. Me fala um pouco da Like Escreve. Pois é muito importante dizer que eu entrei em letras porque escrevia. E o fato de ter passado 4 anos estudando literatura me fez ficar muito tímida em relação à minha própria escritura. Portanto, eu diria que por muito tempo eu fiquei séria demais. A seriedade da professora universitária que tem que cumprir uma série de papéis, ter uma imagem e ficar correndo atrás de artigos e mais artigos e leituras e mais leituras me fez, como é que eu falo, ficar introvertida em relação à minha própria escritura.
coisa que eu perdi. Ó, Deus, que bom! Perdi quando me aposentei. Não que eu tenha deixado completamente me possuir por essa ideia de que eu tinha que ser uma pessoa séria e, portanto, mudar o meu jeito de ser. Mas eu acho que você assume papéis que podem, de alguma forma, atrapalhar seu próprio caminho, como autoconhecimento. Talvez aquela comunidade arrogante que costuma ser a universidade é arrogante. É aquela comunidade, muitas vezes, que é cruel um com o outro, é invejosa, traz alguns sentimentos muito ruins. Me bloquearam a minha criatividade. Não, eu só me dirigia a um determinado tipo de escritura. E essa escritura não era exatamente aquela escritura que tem a ver comigo. E eu me dou o direito de ser ridícula. Eu, no sarau Nós é Pezão, que Deus o tenha, meu amor, eu fico muito à vontade de falar os poemas que eu estou escrevendo, e são ainda poemas que estão na fase do laboratório, mas eu uso o sarau como laboratório, assim como eu acho que todos devem usar a ideia de que o sarau pode, sim, ser esse momento da experiência, da criatividade, da imaginação, desde que você esteja num lugar que você se sinta bem, que você sinta que aquelas pessoas vão te dizer se não gostaram. De alguma maneira, você vai perceber quando acerta e quando não, né? Então, eu escrevo muito, eu diria, cotidianamente, às vezes em prosa, as cartas que eu escrevo para o Marco, que um dia eu ainda vou publicar, e os meus poemas, ou seja, acho que eu mudei muito a maneira como eu escrevia e agora como eu escrevo, mas eu acho que eu estou mais livre. Mas sofri muito também, né? O sofrimento me fez, também me bloqueou, né? A depressão e tal me bloqueou, mas eu hoje sinto que eu estou saindo dessa amargura, porque o que eu recebi do Marco Pezão era tão bonito que não merece que eu fique eternamente numa postura, digamos, para dentro de mim, né? Eu tenho que expandir enquanto eu estou viva, como diz o Krenak, radicalmente viva. Vamos viver a dança cósmica, né? Eu estou viva, então eu não posso... Viva a vida! Viva a vida! Eu gosto muito de, às vezes, fazer como o mar, que vem e que vai. Então, essa é uma das minhas convicções. A gente se apaixona pela leitura, e depois acaba se apaixonando pela escrita, né? Isso. Então, agora eu quero voltar no tempo. Eu quero retroceder. Eu quero me lembrar de uma época em que Arujá só tinha aquilo que a gente conhece hoje como sendo Fundamental 1, aquilo que na época era o primário. E que a prefeitura ela tinha que alugar um ônibus, uma van, que transportasse os seus alunos até uma outra cidade, para que esses alunos pudessem continuar a estudar. Isso. Caminhão. Aí, um caminhão. Isso, olha, era quase um pau de arara. Não é? Era quase um pau de arara.
E aí, eu quero conversar com aquela garotinha que se apaixonou por José de Alencar, que se apaixonou por Jorge Amado, que encontrou dificuldade no bruxo do Cosme Velho, um dos maiores monstros da nossa literatura, e é normal encontrar dificuldade em alguém que tinha tantos caminhos na sua arte e que começou a escrever diários e que começou a escrever poesia. Resgata essa garotinha para a gente agora. Eu era tão boba, eu era muito boba. Por que eu gostava de José de Alencar e nem tanto do Machado de Assis? Porque a minha vida era rural, né? Eu tinha tido uma infância de subir em árvore, jogar bolinha de gude com os meus irmãos, ou seja, brinquei sim de boneca, claro que brinquei, mas eu gostava mesmo de ter corrida, tanto que na época do ginásio eu era uma das atletas que corria, né? 100 metros, né? Corrida de 100 metros, eu vim até São Paulo, participei e tal. Não ganhei, mas eu tive essa vida mais para fora, eu acho. Então, essa coisa psicológica, assim, muito fechada, né, era difícil para mim, era difícil gostar, né, tanto de Dom Casmurro. Eu tentei, eu li, e a Ia Garcia tal, mas eu gostava mesmo dessa expansão que aquele senador escravista até, né, José de Alencar foi uma pessoa, quer dizer, as concepções dele sobre a questão da escravidão é arrasadora, é horrorosa, mas quando eu li, eu apreciava essa ideia, né, de que a literatura ela tinha que dar conta dos limites desse país, né? Essa é uma coisa bem do romantismo, né? De mostrar as diferenças do gaúcho, né? E da Lucila, uma mulher, né? Que era a cortesã, né? Então esse tipo de vivência de outros ambientes, de outras paragens, outras paisagens, era o que me interessava, né? É engraçado isso. Acho que talvez por ter vivido sempre numa pequena cidadezinha, né? Eu tinha necessidade dessa expansão que era cenográfica, né? A televisão era uma coisa praticamente inexistente. Né? Claro, tive contato, mas eu não me interessava, né, por televisão. Né? Já existia televisão naquela época, né, começo, final do 59, 60, mas o mais interessante para mim era a leitura mesmo. Então, através da literatura que eu tinha essa expansão a viagem, né? Eu podia fazer a viagem, né? Eles me davam isso. E não era uma viagem que também proporcionava esse léxico, né? E o José de Alencar sabia muito bem como conquistar o leitor, eu acho, né? Naquela época, pelo menos. Não sei, engraçado que eu não me sentia sacrificada. Eu gostava muito de acordar de manhã, a minha mãe fazia um cafezinho com leite e tal, e ovo. Ela tinha que botar ovo, eu tinha que comer ovo, fazer questão, né? E depois subia na carroceria, aquele frio, né? Porque Arujá é uma cidade fria, ela é mais alta do que São Paulo e tal. Mas eu estava muito feliz com os meus amigos, a maioria nipônicos, né? Eram niseis, né? Enfim, eram da colônia japonesa, eram mais ou menos uns 30, e a gente ia muito feliz para a escola, entendeu? Ia muito feliz, eu gostava, aí chegava lá bem antes da aula e jogávamos queimada, ou seja, nos divertíamos. Criança, se você está alimentado,
você, né, tudo flui, né? Tinha carinho, tinha amizade. Por isso que eu fico muito triste com as crianças, né, por tanto tempo sem os amigos, né? Eu não tive esse problema, mas as crianças hoje, né, por praticamente 2 anos, estão só com a família, só com adultos, então elas estão sofrendo. Por isso, aí eu vou falar para o Alexandre Pai, né? Eu achei incrível a cena da Alana e Ellen, né? Fazendo, fizeram uma história de índio, né? Da conquista e tal. Elas fizeram a performance. Eu achei lindo e acho que é isso. As crianças têm que fazer muito teatro em casa, muita brincadeira, porque elas estão sem os amigos. Aí, ó, a Lai está querendo me entrevistar, gente. Ela quer mudar os papéis. Não pode, né? Pode, tem regra. pode. Não, aqui pode, lógico que pode sim. Muito obrigado, eu tenho muito orgulho, muito amor. Eu e a Aline temos muito carinho por elas. Eu também. Que bom, fico feliz. Canta pra gente. Faz outro poema seu cantada, por favor. Por favor, por favor. Comunhão pagã. Sorvo teu corpo no vinho do meu, teus poros me abrem, embriago-me a teu, absorvo as rédeas do tempo, envelhecida em salivas de língua, em suores de carne, em febres e ais, renasço, sorvendo teu sopro no rito do meu. Só sobro, só sobra quem não sobra só. Só sobro, só sobra quem não sobra só. Muito obrigado. Lindo, belíssimo. A Lai, ela tem uma trajetória bastante peculiar, né? Ela relutou muito, ela participou de várias antologias e tal, de vários projetos. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou dar uma pincelada nisso e tal. Mas ela teve toda essa trajetória de vida ligada à literatura, ligada ao projeto. E depois de muitos anos, talvez de uma luta interna, né? Devo, não devo? Será que eu estou? Será que não estou? Mas em 2009, tendo como base isso que ela bem chama, né, como metáfora sonora. É verdade. Olha que título belíssimo. Ventre Louca. Fala desse teu livro pra gente. Olha, eu só fiz esse livro, que não é nem publicação, olha só, o livro é Cartoneira. É a Catarina Cartoneira. Eu só juntei meus poemas que eu falava por insistência, né, desse pessoal aí, o Evandro Rodrigues, Dirce Valtric do Amarante, Sérgio Medeiros. Eles pediram a Lai, por favor, faça
o seu livro, Cartoneira, e eu fiz. Aqui nós temos uma parte que é só ventriloca por isso, né? Porque eu canto poemas alheios, que eu chamei a primeira parte de Variando, e Murilo Mendes está aqui cantado, José Martí, o Catulo, né? o latino, Catulo, a Alejandra Pissarnik, a Ana Cristina César, Pablo Neruda, Lope de Vega, Mário Quintana, você já mostrou aí, Paul Verlaine e César Vallejo. E a outra parte, Alto Risco, eu chamei, aí sim são meus poemas. Então, foi isso, eles me insistiram muito, e ainda bem que eu fiz. Agora, essa coisa de ir para uma editora e ficar pagando para ter meus livros, eu não sei, eu não tenho essa vontade. Agora eu vou fazer, sim, porque qualquer hora eu morro, né? Então, antes de eu morrer, eu preciso deixar uma coisa mais organizada, né? E eu vou sim, publicar. Eu quero publicar, mas, por enquanto, eu expliquei a você. Para mim, nós conversamos. Poeta é aquele que alguém leu e gostou. Não sou eu que falo, eu sou o poeta, porque eu faço poesia, não. Eu gosto de fazer essa experiência da poesia. Agora, não sou eu que vou dizer se meus poemas têm alguma repercussão, pelo menos assim, em 1, 2, 3 pessoas, né? Eu não sei, então isso me faz aguardar um pouco mais. Mas eu vou sim publicar. Eu tenho certeza que há muitos que estão ávidos por lê-la. Vamos para mais uma surpresa. Posso te apresentar mais uma surpresa? Eu estou adorando. É maravilhoso. Que bom que você está gostando. Eu fico muito feliz. Corona, en Barcelona me quedo. Ay, por pico vi Corona, en Barcelona me quedo. La casa es nuestra trinchera, Corona, vete que no soy llorona. La casa es nuestra trinchera, Corona, vete que no soy llorona. Ayer llegaste con furia, Corona, muchas vidas nos llevaste. Ayer llegaste con furia, Corona, muchas vidas llevaste. El canto es nuestra sirena, Corona, la comunidad despertaste. El canto es nuestra sirena, Corona, la comunidad despertaste. ¡Bravo! Ela sofria de esquecimento. Viajou tanto que sempre lhe faltava algo por dentro, por fora, no meio, do lado, daqui ou de lá. Sofria dos ouvidos. Não que fosse surda. Anote bem, vivia sofrendo dos ouvidos. Quem sabe fosse por ser viciado em viagem, viajante seu corpo, na viagem a alma, se movia, esvaziava o que vivia tanto, 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 que nem poema sabia.
Esquecia de filho, de neto, de amigo, da bolsa, do telefone, do livro, do fone de ouvido, olvidando o som da razão. E nos atos de esquecimento, nem de si mesma ela lembrava. Por isso foi alvo de calúnia, de mordaça, de mordida, de chacota, bingo, de cachaça que ela bebia para esquecer. E nada detinha o tempo esquecendo dela, onde antes vida havia, calava a voz de uma memória que nem sempre lhe jogava pedra. Xandá, falem de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui de casa eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Bravo! E aí, como é que vai a salsicha? Na tripa, recheio de papelão. Linguiça também vira notícia. Escândalo na televisão. Boi gordo, mídia não sossega. O crime chega até na merenda. A carne é fraca e o poder é podre. Muita merda no ventilador. Brasil pode até virar lenda. Dedo duro, tem a barriga cheia. Calote, um golpe na Previdência. Peão moído na betoneira. Algo de podre cheira mal no país do carnaval. Algo de podre cheira mal, cheira mal, cheira mal no país do carnaval. E aí, como é que vai a salsicha? Alô? Alô? Ilustre ministro. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro, é uma loucura, viu? Que coisa, eu tô sabendo isso agora. É, uma decisão aí do Toffoli, eu acho que ele... Fala as coisas, assim, que nem uma busca pressão, se que o Toffoli determinou em casa, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010. Que loucura. É. Que loucura. O que é esse dinheiro que ele fala, próximo de 4 milhões, que eu teria feito uma campanha, que ele teria dado para o Éder e pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. Meu Deus do céu. Pontual! Preparado, caro colega, para defender os conceitos da propinocracia! Como não, excelentíssimo presidente? Já instalado no meu gabinete e atento aos interesses e princípios da aliada base. Excelente! Agora é só aprender a jogar. E quem disse que eu não sei? Ora, pensa que os votos te dão o controle da bola. Estou prevenido, tenho a posse da mala. Mala? Se não for precavido, não há prevaricação, não é mesmo? Lição número 1. Com certeza, o superfaturamento deve ser a lição número 2. E temos em primeiro, segundo e terceiro escalões. E por falar nisso, eu soube que Vossa Excelência andou sobrevoando a reserva florestal, ali onde a águia tem seu bico,
para instalar um arquitetônico pombal? Ora, foram apenas algumas sondagens relativas à clorofila. Espertinho, como é que soube? Bem sei, não há língua que se cale diante da pomposa gorja. Nesse caso, nobre presidente, eu tenho na manga um asa delta. Asa delta? Navega em céu de brigadeiro, eu presumo. Em meio à tempestade, é importante a calmaria. Muitas nuvens, o povo está arredio, a delação é o sucesso da nação. Mas sem mais meandros, uma espiga de 5 dourados milhos basta. 5 milhões? É ladrão, corrupto, salafrário. Só há 3 navios ancorados prontos para zarpar. Ora, é pouco para o tamanho da empreitada. Mas calculando melhor, reduzo o que me cabe e avalio o justo em 4 salmões. Um é alimento às sardinhas e ao pinguim, bem sabe. Nem para rei, nem para frei. 3 salmões e um robalo encerram a pescaria. Quer facilidade? Então pague! Esse é o lema! Negócio fechado! Sem burocracia. A propinagem é a maneira mais ágil de governar. Só os propinocratas têm sempre à mão um golpe silencioso para cada situação. Venham jogar no nosso time! Propina à direita. Propina no centro. Propina à esquerda. Propina no povo. Propina no bolso. Propina na mala. Propina na cara. Propina é uma farra. Política é negócio e o Brasil é o meu sócio. Política é negócio e o Brasil é o meu sócio. Política é negócio e o Brasil é o meu sócio. E o meu verbo é propinar. Toma lá! Dá cá! Tá certo. Você não tem arrozinho e feijão hoje, aí você vai lambear. Eu só me ver tá fácil demais. Que loucura. É. Que loucura. Meu Deus do céu. Muito bom. Excelente. Então, Parabéns. Lindo, lindo. estamos aqui no Casaque Marginal, na web rádio casileoca.com, a casa de todas as culturas, com a Lai Diniz. Querida, você vem organizando um sarau virtual e nesses tempos malucos nos quais estamos inseridos, as coisas só podem ser no virtual, né? Como é que tem sido organizar o sarau? Como que tem sido essa experiência para você? Nos traga um pouco disso, por favor, do sarau Nós é Pezão. Pois é, eu acho que tem vários sentidos ter feito esse sarau. O primeiro deles é autocurativo, no sentido de que o fato de eu dedicar um sarau à memória do Marco é uma forma de eu canalizar toda aquela tristeza, saudades, tudo isso que faz parte desse momento, né? É um momento que eu precisava, digamos, canalizar isso. Isso é pessoal, mas ele não é
feito apenas para uma questão, digamos, individual, né? Que eu acho que a gente acostumou essa minha geração a dar menos importância à questão subjetiva, mas eu acho que a depressão ela leva a uma dessubjetivação. Parece que você fica parado no tempo. E eu precisava me encontrar, né? A parte da Alai, que tinha que sobreviver a essa perda, era fundamental. Então, eu acho que o Sarau Nós é Pezão, ele aconteceu num momento que tinha um sentido também fora, externo, porque houve aquela aprovação da lei, né, do Dia da Literatura Periférica, que trouxe, digamos, o Marco Pezão como patrono, né? No dia 13 de outubro, agora será comemorado o dia, né? Já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado, ou seja, realmente existe esse dia. E é um projeto que vai reunir não apenas a ideia do que significa essa literatura periférica ou o sarau na literatura, mas também com diferentes projetos nas próprias escolas, os poetas nas escolas, né? Então, é um projeto bastante bem pensado e fazia parte, eu sei que foi uma proposta feita por um grupo, né? O grupo, um coletivo dos saraus ao Celso Gianazzi, e ele conseguiu levar à frente e ser aprovado. Então, paralelamente a essa questão pessoal, havia também essa felicidade, esse momento especial da gente ficar atento ao que ainda é possível trazer do Marco, né? O Marco tem muitos poemas inéditos que estavam, né, guardados numa situação quase que de deterioração, e eu estou digitando melhor, né? Estou digitando isso, porque eu acho que é possível selecionar dentre eles, ou então fazer, né, não sei, publicá-los. Então, isso existe também como uma proposta que tem a ver com a memória do Marco e a minha relação com esses papéis que estavam realmente deteriorados e que pode ainda ter muito dessa poética, né, do Marco desde a década de 80. Então, existe um trabalho de crítica genética, se vocês quiserem, né, criar o acervo, né, um acervo antigo de poemas do Marco. Muitos deles ele reelaborou e aparecem já no primeiro livro, né? Nesse livro Nós é Ponte, né? No livro que foi um convite do Marcelino Freire, mas muitos não. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente apresentar. Além disso, eu acho que o Sarau Nós é Pezão é de todos nós. Não é apenas sobre a memória do Marco, não é apenas para me curar, é do Paulo Dáurea, é da Carmen, que apareceu, a Cissa, as pessoas, você, a sua família, né? Porque nós estamos vivos e vamos continuar a gostar sempre desse poeta. Não é impossível não aproveitar toda essa né? toda essa família que se criou. Eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, agora veio. Família, mas esse coletivo, né? Que também sente a falta dele, ou pelo menos sabe da importância
que ele teve. Claro, ele não foi o único, ele não é o único, não é uma questão de, entre aspas, idolatria, nada disso, mas cultuar alguém que foi muito cedo, foi antes de fazer tantos... Ele tinha tantos outros sonhos e se foi, né? Como os 400 mil que também, né, praticamente foram, né, se foram. Então, acho que é uma forma da gente trabalhar para que nós continuemos vivos, radicalmente vivos, como disse o Krenak. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Eu quero fazer uma cartoneira desse Sarau Nós é Pezão, com poemas, claro, das pessoas que estão, de alguma forma, vindo, né, e voltando nesse dia 13 de cada mês. E convido a todos que participem, né? Alguém que esteja aí, que não conhecia o Sarau Nós é Pezão, eu já aproveito para convidá-los também. Muita emoção. É sempre emocionante ter uma pessoa tão cheia de emoção. Lai, vamos ver se eu consigo. Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidade e Outras Linguagens, que foi um projeto que se assemelhava a um sarau. Juntando isto da poesia lá da década de 80, o grupo teatral... Haleu, tá certa a minha pronúncia? Tá certo. Muito obrigado. Eu fiquei com receio aqui. Tá? Esse grupo teatral. O grupo de teatro Semente. A criação dos cursos da Universidade Unila, a revista Sures, o projeto Panambi, o sarau Água na Boca, na Praça Elis Regina, o livro do Campo Limpo ao Sintético. Então, uma pessoa que trabalhou na criação de tanta coisa, uma pessoa que ainda diz: eu tenho o desejo de criar coisas com pessoas. Eu quero ouvir agora, eu disse a relação de alguns projetos que passaram. Você teve a oportunidade de criar, de colaborar com eles, para que eles dessem certo. Eu quero ouvir da sua boca a relação dos projetos que virão. Os projetos que virão não vão depender só de mim, porque eu gosto de trabalhar em grupo, tá? Embora seja uma pessoa que tenha minha personalidade, o meu jeito de ser, enfim, mas eu gosto muito do coletivo. Eu acho que ainda sou capaz de aprender mais ainda o trabalho em algum coletivo. Por isso tenho vontade, sim, de seguir pensando em projetos, né? Por exemplo, uma coisa simples, esse acervo do Marco, nós precisamos publicar, né? Isso, claro, provavelmente eu exija um projeto, né, de publicação. O I Love Laje, atualmente ele passa por um momento de inventário, a casa, né? Ela está num momento, digamos, que coincidiu com a pandemia, né? Então, o auditório, que seria um lugar público, no sentido de que era um centro
um espaço de convivência cultural, né? I Love Laje, atualmente não só por uma questão de inventário burocrático, familiar, enfim, mas também para a pandemia fica um pouco mais complexo, complicado, né? A sequência disso, lá, exatamente naquele local. Mas a ideia de coletivo, não. A ideia de coletivo não precisa estar atrelada necessariamente a aquele espaço especificamente. Então, eu acho que tem muitas... tenho vontade, sim. Eu tenho uma ideia de montar, e aí eu penso, por exemplo, quem sabe se a Cissa não topa e tal, né? Montar alguns textos do Marco também, que estão aí, né? Não foram, na verdade, montados. De repente, fazendo um outro esquema, né? Num esquema, hoje, o teatro está buscando outras formas virtuais, né? Imaginar alguma coisa, né? Não exatamente leitura dramática, mas algum jeito de você usar o audiovisual, né? Com um texto que é teatral, né? Dramaturgia, uma dramaturgia que passa por um outro tipo de trabalho intermedial, né? Eu acho que tem várias coisas para se pensar. E algumas ideias me assaltam, sim, né? Acho que depende desse coletivo que ainda não está formado. É isso. Mas eu acho que tem algumas pessoas por aí que podem podem estar interessadas também. Então, é uma questão de conversar e não perdi as esperanças, não. Com certeza. Lai, foi um prazer imensurável tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu queria perguntar para você se eu teria 2 minutos. Por favor, a casa é sua. Não, é o seguinte, graças a esse convite que você me fez, eu comecei a pegar, né, várias crônicas e outros trabalhos e tal, e eu me deparei com um que eu até acho que mandei para você um link, que é uma crônica sobre uma oficina que eu fiz ao MST. Eu fui para Abelardo Luz em 1986, não, 1998. Eu fui para Abelardo Luz e fiz uma oficina chamada Poesia Viva, tá? E cheguei lá e era com crianças. E, bom, fiz o trabalho em uma semana e era um acampamento do MST, que depois eu sei que eles conseguiram um assentamento chamado Pátria Livre. E um garoto de 13 anos me deixou assim maravilhada com o texto que ele fez, com o poema dele. Eu não tenho agora aqui o poema dele, mas eu queria dizer que eu escrevi para essa crônica, que é uma espécie de relatório para o jornal da ADUSP, daqui da USP, por causa de um amigo meu, Adilson Citelli, que, sabendo dessa oficina, desse texto, falou, não, manda o texto que eu publico. E ele publicou em abril de 1998. E depois, em 2006, eu fiquei sabendo que quase esse garoto que tinha 13 anos, ele virou professor, é o Paulo César da Costa. Eu estou aproveitando esse momento para ver se eu acho o Paulo adulto, porque ele participou, deixou um poema, esse poema, né, ficou mais conhecido porque está nessa crônica, e eu não conheço, nunca mais o vi, então eu estou aproveitando para chamar Paulo. Que bom que você está vivo, espero que eu ainda tenha a oportunidade de te conhecer agora que você já é professor. É isso.
que eu queria falar. Quem sabe o Casarte Marginal possa ajudá-la a encontrar o Paulo César da Costa. Muito obrigada. Muito obrigado pelo prazer da sua companhia, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Foi muito bom poder compartilhar um pouco da sua trajetória e da sua arte. Muito obrigada. Eu aqui agradeço. Agradeço a você, agradeço a Casileoca, né? Agradeço a esse programa e a todos os meus amigos, a quem, né, esteja por aí e ainda consiga ver esse programa, porque eu acho que a grande homenagem, na verdade, fui eu que tive. Entendeu? Eu achei que era uma coisa mais para, né, diferente, e, na verdade, eu chorei e me emocionei, e foi maravilhoso. Eu agradeço muito por essa solidariedade de vocês, por essa oportunidade também. E contem comigo, né? Você é a maior entusiasta do Casa Arte Marginal, Casileoca e outros tantos programas que vocês façam. Tá? Um grande abraço e muito obrigada. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a vocês, caros internautas, a vocês, caros ouvintes que nos acompanham pela web rádio Casileoca.com. Sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigado. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas nas janelas, de suas namoradas.